Olá, diva linda do meu coração! Bem-vindas a mais um SOS Diva, aqui com a Andréia Lix. Na semana passada, nós falamos da provocação feminina e a diferença da provocação feminina e da atração masculina. Hoje nós vamos falar então dos aspectos ou características que definem a feminilidade, porque o ato de provocar a feminina envolve a questão da feminilidade. Quais são os aspectos da feminilidade, né? Vamos ver. Essa feminilidade que provoca para que o seu namorado ou pretendente olhe para você. Esta é a feminilidade que move o coração do homem em direção a conhecer a sua pessoa, você. Então vamos ver. Falar de feminilidade. O que mais tem hoje em dia, cada vez mais, isso é muito bom, é a retomada do valor da feminilidade, né? Mas o que é de fato isso? É claro que a gente pode começar com esse movimento, né, da etiqueta e do que se espera, no mínimo, assim, de uma mulher, por exemplo, que saiba cozinhar o trivial, que saiba ter a noção de uma mesa posta, e tudo isso é muito importante. Mas ensinar uma mulher contemporânea que ouviu o dia inteiro, desde a sua infância, que ela deve ser independente, que ela deve ter uma carreira de sucesso, que ela não deve adular o homem, que homem é tudo sem vergonha. Pegar essa mulher e enfiar uma etiqueta nela é pedir para ter problema psíquico. Porque vai vir todas as referências que ela tem dentro dela, as crenças, em confronto com essa nova realidade que está surgindo, que está nascendo, que é muito bom, esse renascimento dos trejeitos femininos, mas tem um hiato aí no meio que precisa ser entendido, compreendido, absorvido, assimilado e equilibrado, porque essa parte externa é consequência de uma alma ordenada, né? E sim, a gente pode começar de fora para dentro, mas aos pouquinhos, não querendo fazer tudo de uma vez. De repente, você nunca cozinhou, aí você faz uma mesa posta, aí você não sabe cuidar de flores, compra um monte de flores, e aí você fica na expectativa do rapaz, do marido já vir e te agradar e te elogiar por isso, e isso não vai acontecer. Ele vai achar estranho, tá com algum problema essa mulher, porque de uma hora para outra ninguém muda. Então, falar de feminilidade, meus amores, a verdade, feminilidade é como falar de vocação. Eu trouxe essa ilustração, essa analogia, para você entender um pouquinho do que se trata a feminilidade, que é abstrato, é algo abstrato, é um conceito do que é ser mulher, né? E precisa ser compreendido para ser absorvido. Pessoas ainda imaturas não são capazes de compreender o que é feminilidade. No máximo, vai reconhecer em si algo que faz sentido em seu coração, porque você é mulher, então você vai ouvir falar da sua essência ou do que se espera nos atos práticos de uma mulher e você vai ter sentido para você, vai ter um diálogo aí, mas você ser aquilo de fato, pôr em prática de fato, é uma enorme distância ainda que precisa ser percorrida num processo amoroso, num processo conforme o seu recipiente, né? Então tem que ter muito cuidado, tá bom? Com essas coisas. Outra dimensão é falar, veja, eu coloquei feminilidade em analogia com a vocação, que é a mesma dimensão. Uma outra dimensão é falar de sensualidade e profissão. Estão esses na mesma dimensão, respectivamente, feminilidade e vocação. Então, na questão da sensualidade e profissão, é muito fácil falar para qualquer um vai entender, maduros ou imaturos, vão entender as noções de sensualidade e de profissão. Não é difícil. Vou dar exemplos. Sensualidade. Sensualidade é falar das danças dos bichos, né? Ou do tal do VSM. A sexologia fala muito da nossa parte animal, né? Imediata, que é vista. E é o tal do VSM, meus amores, né? A sensualidade, a dança dos bichos. É fácil de entender, é uma dimensão animal e é facilmente vista e facilmente provocada, né? Especialmente a mulher em relação ao homem, porque homens são loucos pelas mulheres, não adianta. Eles não podem ver uma mulher, né? A representação máxima disso são os caras de obra, né? Na rua, e quando uma mulher passa, eles param de trabalhar e, né? Tropeçam, né? E caem da escada. Isso é muito fácil, né? Provocar não é isso ainda, né? Nesse sentido, nessa dimensão da sensualidade, né?
Então, eu vou ser mais clara. Provocar pelo seu bumbum, pelas suas dancinhas no TikTok, por carões de selfies, ou ainda pelo seu status de poder socioeconômico, ou ainda sua fama, ou ainda provocar por chantagens emocionais, né? Não é ainda uma vida humana digna da sua espécie, tá? Então, nada disso é feminilidade. Nada disso é feminilidade. Sozinho em si mesmo. Contudo, se você sobe de dimensão para a dimensão da feminilidade de fato, a sua sensualidade vai aparecer naturalmente, do seu modo originário, seu modo próprio. Na mesma dimensão da sensualidade está a profissão. Falar de carreira em si, dinheiro em si, diploma em si, certificados renomados, profissões bem vistas e atuais, nada disso é vocação. Essas coisas também é dessa dimensão animal, prática, social, imediata, fácil de ser identificada e limitadíssima. Porque aquilo que é fácil de ser identificado é fácil de tocar os limites dele. Tipo, é isso e acabou. Tipo, a árvore, né, a matéria da árvore, madeira, folhas verdes, né? E acabou, assim, né? Um pouco mais raízes e tal, não tem muito o que ir além, né? O ir além é transcender a matéria. E aí sim, abre-se um mundo de conceitos, abre-se um mundo abstrato de sentido daquela árvore, de sentido, no caso da sensualidade da mulher, que está a feminilidade. Então, quais os aspectos ou características que estão na dimensão da feminilidade? Vamos ver? Antes eu vou repetir. Se você é imatura, não vai saber aplicar na prática e nem poderia saber. Tá? É como aprender qualquer coisa nova, o que eu vou dar agora. Mas fica aqui, porque, lobinha, eu vou explicar e você vai compreender e você vai, aos poucos, conseguindo pôr em prática, tá bom? E como conseguir, eu vou dar já a dica, para como conseguir captar e já pôr em prática. Vigilância. Uma palavrinha pouco popular atualmente, né? Na vida contemporânea. Mas vigilância, para quem não sabe, é um termo que está sendo muito usado nas pesquisas, nos estudos atuais da psicologia cognitiva, né? Inclusive da neurociência, que o tomo, que fica um estado de vigilância para você ter equilíbrio do seu corpo, né? Equilibrar as tensões que acontecem com você para dar uma resposta coerente, né, é fundamental. Então, vigilância é um negócio que está aos pouquinhos retomando aí pelo lado das ciências. No final, sinto muito, mas a ciência, assim, é um recém-nascido perto de toda a tradição que a gente já tem, que já foi descoberto, né? Então, vigilância é muito importante. O que é a vigilância? É, na prática, concentração e atenção no dia a dia ordinário, para conjugar os fatos com os novos aprendizados. Então, sem essa dialética de um estado de concentração, você não vai conseguir fazer uma boa leitura do que acontece no seu dia, nas suas relações. Você vai reagir como um animal, você vai julgar pelas aparências, você vai se comportar dessa forma. Fica desorientada, fica uma pessoa instável, porque cada hora você pensa uma coisa diferente e não sabe o que se ater, e não desenvolve a sua personalidade, não desenvolve a sua liberdade de ser, tá certo? Então, é importante para você começar a ter a vigilância prática, você ter 10 minutinhos de momento diário para você refletir sobre os fatos que já aconteceram no seu dia. Então, você pode colocar aí às 3 da tarde, 4 da tarde, para refletir, 10 minutos para refletir o que aconteceu. Refletir o que aconteceu. Refletir vem de um reflexo. Então, é como você pegar o que aconteceu e pôr no espelho ou na TV para você assistir. E não para você sentir o que aconteceu, tá? Não é parar 10 minutos para sentir o que aconteceu. É para parar 10 minutos para refletir. Então, faz de conta que você, por 10 minutos, vai sentar numa TV imaginária, vai pôr o filme do seu dia ali. E você tá lá, o filme do seu dia. Você é um observador de longe, tá? Você não tá participando daquilo. Você é como uma pessoa, o narrador, que não faz parte da história, mas que foi chamado para assistir esse filme e dar a sua opinião. E pensar por todas as partes, sobre diversos ângulos ali. Sob o ponto de vista do antagonista, do protagonista, tá certo? Do coadjuvante. Então, faça isso, implemente no seu dia a dia esta prática e eu duvido que você não vai começar a ser mais vigilante. Você vai perceber em você que você vai ter uma
percepção das coisas mais aguçadas, um pouco além das aparências. Isso vai te animar muito, vai te dar uma motivação, um vigor de alma que há muito tempo você talvez não sinta, tá certo? Então, esse já é o método, o exercício, a prática para você já começar hoje mesmo, tá bom? E vamos às características da feminilidade, então. Característica 1 da feminilidade, que eu acho a mais expressiva, né, desses 7 anos de estudo sobre isso e toda a minha vida observando as mulheres e as relações e convivendo e atendendo gratuitamente. A primeira, né, é uma palavrinha que Julian Marias escolheu muito bem. A vantagem do filósofo Julian Marias é que ele teve um enamoramento maravilhoso com a sua esposa. Então ele pôde viver, presenciar com uma mulher, com a feminilidade. E como filósofo, ele já tinha uma atenção diferenciada, né? E como apaixonado e filósofo, deu essa filosofia maravilhosa que ele deixou para nós. A palavra ensimesmar. A mulher, se tem um aspecto de imediato da mulher muito forte, gritante em todas as mulheres, é o ensimesmamento, que é entrar em si mesma, né? Sentir as coisas em si mesma, viver a vida em si mesma, olhar para o mundo em si mesma. Então, exemplo, eu acordo, oro, levo as crianças para a escola, vou à missa, faço ginástica, vou ao trabalho, taraná, 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 mas não faço de modo automático. Eu vou sendo levada pelas influências ao longo do dia e vou indo de modo automático, ou eu não faço de modo automático. Veja bem, se você faz isso, suas coisas, os afazeres práticos ordinários do dia a dia de modo automático, o seu ensimesmamento acontece, mas baseado na sua imaginação e nas suas impressões sensíveis. E assim você fica altamente vulnerável e instável o dia inteiro. Agora, se você, de todo jeito a mulher tem o ensimesmamento, entendeu? Mas a mulher que está no piloto automático, ela é levada para lá e para cá, fica hiper vulnerável. Já a mulher vigilante, ela sabe trazer esse conteúdo que imprime nela, que toca ela, em todas as partes do seu corpo. A mulher, ela tem uma presença em todas as partes do corpo muito incomum em relação ao homem. Por isso que homens ficam doentes, parece que vai morrer, né? E a gente está habituada a sentir o nosso corpo. Essa mulher vigilante, ela vai saber o que fazer com esse conteúdo, entendeu? Peraí, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Ah, isso aqui eu senti porque eu, como mulher, eu imprimo tudo em mim, é da minha essência, da essência feminina da mulher, imprimir tudo de modo pessoal em si mesma, né, e relacionar com os afetos, com o amor. Mas isto é de fato ou não é de fato? Isso está acontecendo? O que realmente está acontecendo? A mulher vigilante, ela consegue ter esse discernimento e não permitir que as coisas que acontecem no dia a dia derrube ela, desestabilize ela, tire o centro dela, entende? Então, enquanto eu faço essas coisas ordinárias, eu faço de modo que eu percebo o que eu estou fazendo e como as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. A mulher vigilante pensa sobre o seu pensar, pensa sobre o seu agir, pensa sobre as palavras do outro e pensa sobre o agir do outro. Não se atém ao conteúdo em si, mas pensa sobre além daquilo e conduz para o coração. As coisas que não tiverem explicação, né? Tô ensinando a ensimesmar direito, tá? As coisas que você pensa sobre e não tem ainda explicação, só guarde no coração e vai para a próxima tarefa. Não fica esgotando a sua cabeça com raciocínios vãos, com raciocínios da sua imaginação, criações imaginárias e não reais. Só para você ter um juízo, uma resposta imediata, porque você é imediatista. O que ainda não tem resposta, significa que você ainda não tem os elementos necessários. Ainda faltam acontecer coisas para encaixar esse quebra-cabeça todo e você ter a imagem do que é aquilo. E aí sim poder agir. Antes que você não tem todas as peças, você não vai dizer o que figura que tem no quebra-cabeça. Você vai guardar no seu coração as peças e continuar vivendo para que você junte mais peças até você ter a imagem do que está acontecendo e poder se expressar, poder tomar ação. Enquanto isso, não. Eu resumo isso no Terapia DD. Receba, acolha, fique bela e
calha-boca. É um calha-boca muito amoroso que vai proteger a todos, que vai proteger o coração de todos. E você vai se tornar uma mulher, ser vista como uma mulher sábia e muito bonita. Tá? Então, a vigilância é a clave do ensimesmar. E não confundir o ensimesmar com a viagem na maionese, tá? Viajar no seu mundo interior, entendeu? Não é a realidade, não é o ensimesmar, é a mulher que fica no piloto automático, tá bom? Então, você vigie o seu mundo interior, não o mundo exterior, fazendo fofoca, picuinha. Não é para vigiar o mundo exterior, a vigilância é do seu mundo interior. É tudo que você vai recebendo vai para o seu mundo interior. E aí você vigia o seu mundo interior para ele não se desgovernar e você não perder as rédeas desse cavalo negro, né? Como diz Platão, tá certo? Prever situações, antecipar pontos que não apareceram, ainda mais que estão a ponto de tirar a harmonia do lugar. Se você não der o dom de si ali para manter a harmonia. O que é isso? Esse é o produto, o resultado de uma mulher que sabe usar o aspecto do ensimesmamento. É a mulher que consegue prever as situações, antecipar pontos que vão tirar a harmonia do ambiente. Não aconteceu a desarmonia ainda, mas a mulher recebe esses conteúdos de percepções, ela recebe diretamente, ela tem esse dom de receber diretamente conteúdos que vão tirar a harmonia daquele lugar em breve, se você não der o dom de si ali naquele momento, tá certo? O que vocês fazem de errado hoje, né? Eu fiz muito. Reagem às impressões, às sensações e emoções que um estímulo causou, transferindo a sua responsabilidade do acerto interior, da vigilância interior ao coitado que está na tua frente. Então, você transfere a sua responsabilidade de acerto interior no fulano que está na tua frente. Isso não é legal, isso é deselegante, isso é altamente imaturo, tá bom? Se você age ainda assim, não case. Vai se preparar primeiro. Ou, mas se tiver com a pepeca quente, case, tá? E aí resolva dentro do casamento, é melhor. Dica para conseguir ativar a vigilância. Abandone o porquê. Mulheres só ficam pensando no porquê. Por que fez isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que em mim? Né? Abandonem o porquê. Tá errado esse caminho, tá? Você tem que começar com a pergunta: o quê? O que aconteceu aqui fora? O que aconteceu dentro de mim que eu mudei meu estado emocional, estou me sentindo um mal-estar? O que está acontecendo? Nossa, o que está acontecendo com ele que ele saiu todo feliz e voltou triste? O que será que aconteceu? A pergunta aberta, o que, vai fazer você buscar dados fora, buscar na memória, né, coisas que aconteceram, retomar o dia, a semana e não imaginar loucuras baseadas nos seus medos, nas suas inseguranças. Ai, ele tá estranho comigo, é porque ele tá com outra. Porque você é aquela que tem medo de ser traída e morre de ciúmes. Tudo você vai associar a isso, tá certo? Então, é o quê? O quê? Depois de identificar o que está acontecendo, né? Pergunte como isso aconteceu. Como isso aconteceu? Aqui vai ter a explicação que você precisa. Não a que você deseja. Cuidado, vai vir a explicação que você precisa, e você precisa acolher essa explicação e não negá-la, porque não é aquela que você deseja. Esse é outro ponto que a mulher faz habitualmente, fugindo daquilo que não quer ver, mas tá aí. Vai vir o que você precisa agora para harmonizar ou para manter a harmonia e não permitir que alguma coisa caia naquela situação. Vai vir uma ação imediata para você fazer no agora. Faça, não fica pensando, mas e depois? Mas e se? Mas e se? Apenas faça e depois você pergunta, e agora? O que eu faço agora? Tá? Mas primeiro faz. Nosso movimento tem que ser sempre de dentro para fora, de fora para dentro e constante. Não é para ficar só dentro e nem só fora, mas é cíclico. Então, assim, eu recebi um como agora, entendeu? Vou aplicar, depois eu volto para dentro para ver o próximo passo. Esse é o ensimesmamento. Vamos lá. Ponto 2. Ressumar. Ressumar, eu fiz um post sobre isso, né? E foi coincidência que eu preparei esse vídeo dessa semana aqui no SOS e caiu lá esse post. Então dá uma olhada lá depois e curte para mim, tá bom? Ressumar é
pensar num conta-gotas. Aí você não vai mais esquecer. O conta-gotas ele serve para dar a medida exata de um remédio, de um conteúdo, né? Só que para falar de ressumar, que eu vou discorrer aqui mais, para falar de ressumar, eu preciso já falar do terceiro e último aspecto que eu trouxe hoje, da feminilidade, os mais expressivos, que toda mulher manifesta, ou de modo ordenado ou desordenado. O ensimismamento, o ressumar, e o terceiro, que está atrelado ao segundo aspecto, o ressumar, é o pudor. Então veja que são palavras que não estão no senso comum da galera, né? E que, portanto, se não tem uso dessa palavra, quiçá vai ter o comportamento delas, né? Então, vamos retomar o vocabulário para retomar o comportamento e o entendimento disso. O pudor. A ilustração usada para a palavra ressumar é o conta-gotas. Então, é entregar aos poucos. E entregar aos poucos define o pudor. Por isso que o ressumar e o pudor estão atrelados. Existe um hiato enorme entre ser orgulhosa e ter pudor. E também ter pudor não é não é aquela imagem que você deve vir na tua cabeça, provavelmente, quando fala de pudor, daquelas mulheres da época vitoriana, cheia de, né, não me toque, cheia de mimimi. Não é isso o pudor também, tá? Eu sei que a referência da maioria, quando fala de pudor, são essas mulheres vitorianas dessa época, né? Que foi bem a época que Freud percebeu as histerias. Sim, estava acontecendo. É um vício contrário, né, ao liberalismo, né, à libertinagem toda. Mas existe um hiato enorme entre ser orgulhosa e ter pudor. Esse é o ponto principal. Então, tira essa imagem de pudor, essa referência que você faz de pudor a essa imagem e substitua por outra, né? Jane Austen é excelente para apresentar essa imagem boa. As obras de Jane Austen tem vários filmes, né, na Netflix e vários lugares dela, tá? Mulherzinhas também. Aí você vai entender, ter melhores referências sobre essa palavra. Ter pudor é ir ressumando conteúdos de si, dons de si, para quem ainda está te conhecendo, né? Para quem ainda não te assumiu. Ter pudor é se resguardar para quem ainda não te assumiu. Não é o que vocês mais choram para mim no Instagram, que fulano não assume, que você não sabe o que ele é teu, se é namorado, se é ficante, o que é. Na prática, meus amores, eu vou mostrar para vocês o que é a mulher orgulhosa e o que é a mulher modesta, que é a definição da mulher que tem pudor. Na prática, a mulher orgulhosa não ouve, não espera, fala demais de si, não presta atenção nas necessidades do outro, apenas as da sua mente e desejos ansiosos e gulosos. Invade o espaço do outro sem pudor algum. Sempre tem razão. Quer ter tudo no seu tempo, a hora que ela quer. Pede além da capacidade do outro, sem a mínima caridade. Não tem paciência de explicar. Não perde tempo estudando a melhor maneira de expressar seus sentimentos e vontades. A lista é enorme, meus amores, mas eu trouxe algumas só para vocês se situarem. E aí, você tem alguma dessas características atuando nos seus comportamentos? E a mulher modesta, que é a que tem pudor? A mulher modesta, ela ouve com atenção. Ela tem interesse em conhecer o universo do outro. Isso é legal, ela entende, ela não escuta o universo do outro porque ela quer algo dele, não. Antes disso, ela escuta porque é muito legal conhecer um mundo de outro. Cada um tem um mundo, um microcosmo dentro de si. E você só vai conhecer o dos outros se você ouvir. Então, ela acha isso legal, ouvir como o outro pensa, como ele viveu, qual é a história dele, os valores. Por que ele age como ele age? É muito interessante, isso enriquece o seu mundo. Você ganha a partir da história do outro referências para preencher o seu mundo interior das faltas que tem. Isso é muito gostoso. Então, ela ouve com atenção por causa disso. Ela não tem ansiedade em falar de si, ela prefere conhecer um mundo novo, porque isso torna ela mais sábia, torna ela mais uma pessoa mais viva, pessoal, torna ela mais individual e capacita mais ela a estar no mundo. Ela não é penetrante nem invasiva como um homem. Ela não impõe, ela transmite. Ela reconhece a capacidade do outro
atual de receber coisas novas e entrega na medida para que ele possa absorver mesmo aquilo. Ela prefere falar um pouco mais de um modo e o conteúdo que ele absorve, leve para a vida dele e vai levar para sempre na vida dele aquilo que ela falou, do que lotar de informação vazia que ele vai sair de lá nem lembrando qual é o seu nome, não tendo interesse algum na sua pessoa, mas só em te levar para a cama logo, para se livrar de você logo, come mais uma e é isso, tá certo? Ela sabe esperar, a mulher modesta sabe esperar, porque ela é cheia de esperança. Ela vê cada pessoa como um universo de esperança para ela e para o outro. Então, é esse olhar feliz, né? Que é muito o olhar da criancinha mesmo. Mas a mulher não pode ser uma criança ingênua. Ela tem que ser uma criança, manter a sua pureza, a sua inocência, através disso, desse interesse pela pessoa, né? Ela tem paciência amorosa, serena. Não deixa suas impressões abalarem seu coração, mas as movimenta para fora, transformando-as em energia criativa. Então, tudo aquilo que causa um mal-estar nela, ela não permite que abale o núcleo dela. Ela transforma esse mal-estar em energia criativa, artes. A arte de falar, a arte de silenciar, não é só a arte corporal ou uma pintura, uma escultura, não. A energia criativa da mulher é essa capacidade de pegar o mal-estar, as impressões ruins e transformar essa energia em criatividade. Então, a fortaleza feminina, meus amores, ela é definida por mim, Andréia, como firmeza de coração. Tá? Eu falo por mim, Andréia, porque eu nunca li isso em nenhum lugar, mas deve ter, mas não sei, não conheço até hoje. Como firmeza de coração. E o produto consequente da mulher de fortaleza é a vivência da mística feminina, que é o que eu mais desejo que vocês cheguem. Essa vivência mística, ela se manifesta pelo poder criativo da mulher. É a famosa mulher lírica, que vocês tanto me pedem no meu Instagram. É a mulher lírica. E o que vocês fazem de errado em relação a esse conteúdo? Falam demais. Falam demais. E aí falo que não deve, obviamente, né? Porque se fala demais, falo que não deve. Se fala o suficiente, falo o suficiente. Então, fala demais os seus atributos, suas superações de vida, suas conquistas e como você foi forte superando os seus problemas. Infla o peito de pomba masculina e esquece que tem seios que nutrem. Seios que nutrem falam sobre o amor, falam sobre a beleza da vida, dos seres humanos, das obras de Deus e da beleza que o rapaz, ao falar dos seus problemas, manifesta por detrás. Por detrás dos problemas, das reclamações do seu pretendente, namorado, marido, tem uma grande beleza ali. Uma pessoa preocupada com algo valoroso. O que é? Vai buscar isso. Tá entendendo? Então, vocês se preocupam demais com injustiça, vocês se preocupam demais com as injustiças, com o que ele falou ou não falou, fez ou não fez, e falam tagarelamente. É um horror isso, gente. Vamos lá, por detrás de um homem que está reclamando, por exemplo, um homem que se preocupa, que está reclamando do funcionário X e Y, ou da empresa, não sei o quê, pode ser um homem que está preocupado com a justiça da empresa, das pessoas lá. Ou alguém que quer honrar o pai e a mãe e não sabe como, e está pedindo ajuda pela reclamação. Alguém que ao reclamar da ex-mulher, né? Por exemplo, se você é casada com, né, um divorciado e sofre com a ex e tudo mais, né? Você que se enfiou nisso, né? Vamos lembrar. Se ele reclama da ex, talvez ele esteja transmitindo que ele se sente responsável devidamente por ter deixado a ex. E ele carrega esse peso, porque sim, ele fez isso. Então, gente, se você olhar assim, meu amor, você terá seios que nutrem e não peito de pomba de homem, tá bom? Prestem atenção, amadas, que vocês não sabem discernir isso que eu vou clarear agora. Vou dar uns exemplos. Vocês amam, né? Então, eu trouxe aqui bastante hoje.
Eu vou ilustrar os dilemas mais comuns e vocês vão entender. Deia, eu trabalho fora e meu marido fica orgulhoso que eu trabalho e ganho bem. Ele admira meu corpo também nos meus vestidos super justos e decotes enormes. Ele gosta quando eu faço coisas viris. Mas ao mesmo tempo, essa mulher diz: Deia, ele não me ouve, ele não me trata como mulher. Alguém que tem vontades pessoais e não apenas funções de esposa e mãe. Ele não me trata como uma pessoa, ele não me escuta, ele não me atende às minhas necessidades. Pode apostar. Essa mulher que acha que o homem valoriza ela, a mulher gostosona, que sai com aquele tubinho e fica, né, se orgulhando para os outros, olha o prêmio que eu tive, ou da mulher que trabalha muito e ganha muito dinheiro, não sei o quê, é o cara que não atende a mulher nas suas necessidades, não ouve o que ela tem para dizer, negligencia os sentimentos dela, né? Então, tá sempre atrelado. Outro exemplo. Deia, sou dona de casa e meu marido não me valoriza, ele quer e exige que eu trabalhe. Acontece muito isso, né? Outro exemplo e último, e eu vou trazer as soluções. Deia, eu trabalho e ele tem ciúmes e não quer que eu trabalhe, mas ao mesmo tempo ele quer que eu ajude nas contas. Aí ele bota a pressão para eu fazer tudo sozinha, já que ele não quer, já que ele tem ciúmes do meu trabalho. Ele cobra minha companhia, sendo que eu preciso descansar como ele, porque ele trabalha e eu também trabalho. Mas tem que ser tudo na hora dele, ele não ajuda nada em casa, não divide o serviço doméstico, eu não aguento mais essa sobrecarga, não é? Meus amores, sabe por que esses conflitos esses conflitos aparecem e a solução é muito simples? Todos esses conflitos aparecem porque você negligencia alguma dimensão sua. Em todos os exemplos há uma negligência. Vamos ver? Há uma hipertrofia de um lado e uma atrofia do outro lado. E você atribui essa negligência sua, culpa do seu companheiro. Vamos ver, para chegar à conclusão do programa de hoje. O exemplo 1. Por ele se orgulhar de você, ter força pessoal de se desenvolver, você conclui que ele te ama por causa disso. Mas não. Aí que está o seu erro. Você acha que ele te ama só porque ele elogia o seu trabalho, o dinheiro que você traz, né, o diploma que você tem, o status que você tem na empresa, né, o seu corpo, né? E você confunde achando que esse elogio dele está atrelado ao amor que ele sente por você. E aí você teme diminuir essa carga horária, você teme usar uma roupa mais modesta, embora no fundo você queira, embora no fundo você tenha vontade de ser mais normal, né? Mas é verdade. Amor, ele tá com você porque ele ama você e não o que você faz. Como ele ama você, ele precisa de você e não dos seus diplomas, nem dos seus vestidos. Ele precisa de você sem falar de negócios, sendo você para com ele em momentos constantes, que abastece e retoma o sentido da vida dele. E não fica uma vida separada dentro do mesmo lar e materialista. Se você fizer isso, a moça do exemplo 1, né, que trabalha loucamente, ele vai passar a te ver como pessoa e não só como um objeto que é uma máquina de trabalho, uma máquina de corpo maravilhoso, uma máquina de sexo, né? Não, ele vai passar a te ouvir, te ver como pessoa, tá? Então ele vai te ouvir mais quando você trouxer alguma questão sentimental. Testa para você ver. Uma mulher durona, meus amores, não aponta a necessidade de ser ouvida, entende? Ela é vista pelos homens como uma desequilibrada que tem aqueles momentos de raiva e histeria, põe a culpa na TPM, logo vai passar, deixa ela estar naquela fase de histeria dela, não tá batendo bem, daqui a pouco passa. E não ouve o que você tem para falar. Ao mesmo tempo, ele também não se importa nada com as suas conquistas e os seus cargos. Ele não tá nem aí para o seu trabalho, para os seus feitos. Não é por isso que ele te ama, meu amor. Não é por isso que ele te ama. Ele quer uma mulher formando um lar, entendeu? E você pode fazer isso trabalhando ou não. Não é questão de carga, excesso de trabalho. Vocês vão perceber, quando vocês aplicarem a pessoalidade, vocês vão perceber que não é quantidade, é qualidade. É qualidade naquilo que se faz. Amores, os homens não estão nem aí para nossa profissão, nem superações de vida, mesmo superações pessoais.
uma superação familiar que você venceu, de uma família muito ruim, ou de um trauma, ou de uma superação física, ou de um problema de abuso. Não, ele conecta com a sua pessoa, o que você diz. Se você conecta suas superações com quem você é e mostra quem você se tornou, ele vai amar a sua pessoa e vai ouvir o que você tem para falar. Agora, se você desconecta, como se você estivesse falando de uma outra pessoa, né? E você mesma que está ali está desconectada da sua própria história, se mostra insegura, vaidosa demais, distraída, né? Nem percebe ele, é incoerente. Concordam? No exemplo 2. No exemplo 2, a mulher em questão negligenciou o lado pessoal, a mulher do lar, que o marido fica reclamando para ela trabalhar. Não é que ele quer que ela trabalhe ou traga dinheiro, mas ele não quer só uma esposa e mãe. Gente, a mulher é chamada ao homem numa missão igual de dominar a terra e encher a terra. Então, a mulher não pode negligenciar nenhuma das partes. E eu não estou falando de dinheiro ou um ofício específico, trabalhar dentro ou fora de casa, mas de você desenvolver suas capacidades pessoais, não só suas capacidades de esposa e mãe, mas pessoal, do seu nome, de quem você é, que tem uma vocação única, original. Então, isso é desanimador para um homem ver uma mulher acomodada em casa. Né? Eu sou esposa e mãe, já estou acomodada. E aí começa a ter uma vida muito fútil, ou começa a ficar atolada, colocando os filhos numa bolha, né? Faz tudo para os filhos e transfere os seus sonhos para os filhos, e aí bota os filhos também, acaba com o relacionamento com o marido e acaba com a liberdade de ser dos filhos que já nascem com uma vocação que você precisa ajudar a desenvolver, descobrindo ela. Não façam isso, está negligenciando o seu desenvolvimento pessoal. Vai fazer bem para todos. E o exemplo 3 está negligenciando a vida conjugal e as necessidades do marido, né? Nesse exemplo 3, em que a mulher trabalha muito, né? Trabalha muito, o marido está com ciúmes, está botando pressão para ela sair, provavelmente essa mulher não está dando espaço para a vida conjugal, para as necessidades do marido. Então, para essa mulher, o casamento é uma espécie de parceria prática, em que ambos se comprometem de estar ali, casou, está pronto, cada um faz sua vida. Não. Casamento, meus amores, é sim um tipo de parceria, mas que ambos se comprometem de zelar pelas necessidades um do outro, independente de estar afim ou não naquele dia, né? É pôr prioridade naquilo que é prioridade, né? Naquele dia, porque tem dia que a prioridade não vai ser o marido, né? Ontem vocês tiveram um dia bom, vai ter dia que vai... Mas dosar essas coisas, ou ressumar do dia a dia, sabe? Então não se trata de negligências também nos afazeres do lar, né? Então eu vou lá, vou deixar tudo cheiroso, vou pôr uma florzinha e tal. Não, é o tempo de qualidade com a sua família. Família que você escolheu livremente formar, ninguém te forçou, né? Então, há mulheres que decidem enfrentar a casa, comprar aquela lingerie, mas essas coisas passam. Do mesmo modo, passa o sentimento dele por você de alegria. Se você tenta abafar a sua negligência na vida conjugal, fazendo um super show de striptease, com uma super lingerie, e no dia seguinte voltar ao que você fazia, a alegria que ele teve por você naquele dia vai embora do mesmo jeito. Então, não é por aí. Não tenta ir para o extraordinário, mas começa a ir para o ordinário, pegar 10 minutos, guardar o celular e ficar com ele. E passear, dar uma volta no quarteirão com ele, tomar uma cervejinha ali na esquina, conversar e estar com ele, entendeu? Já vai mudar tudo. Se você tira meia hora para fazer isso, sabe? Se você está negligenciando. Amores, em todas essas negligências, são coisas básicas da vida, que se a mulher não presta atenção em qual tipo de negligência ela está tendo, fica impossível esta mulher iniciar uma vida interior, ou seja, a mística feminina, ter seu poder criativo ativo, tá? Então, o primeiro passo é a cesse dessas atrofias e hipertrofias, encarar suas negligências e tomar ação, tá bom? Eu vou indicar para vocês filmes que mostram esses exemplos. Assistam. Eu não vou comentar sobre esses filmes, eu posso analisar mais para frente, mas eu quero que vocês identifiquem cada tipo de mulher em cada filme que eu estou indicando aqui e me escrevam nos comentários aqui abaixo, tá bom? Eu quero muito ouvir os comentários de vocês, quero muito ler os comentários de vocês. Os filmes são Não Sei Como Ela Consegue, com
com a Jessica Parker, Mona Lisa, com a... esqueci o nome dela, da Linda Mulher, e Uma Linda Mulher, que é um clássico. Assistam esses 3 filmes aí, faz uma maratoninha. E depois, se vocês desejarem, eu faço análise desses filmes, tá bom? Então vamos concluir. Bom, eu já falei que é uma observação de fonte que eu coloquei aqui para vocês saberem que eu não invento roda nenhuma, mas eu busquei estudar e descobrir o que é, de fato, a essência feminina e carrego comigo já há alguns anos a definição o que é ser mulher. Creio que cheguei numa definição máxima que eu vou transmitir em primeira mão lá para as minhas alunas da formação, tá? E depois eu transmito abertamente. Eu estudo há muito tempo. Por muito tempo eu estudei a dimensão física e psíquica da vida humana, da mulher e do homem, aquela da sensualidade, dos caprichos femininos, problemas de traumas e psíquicos. E a abertura para a dimensão da feminilidade, de fato, veio em 2018, com Julia Marias, com Gertrude von der Fort. E eu digo isso para que vocês saibam realmente que eu não estou inventando roda nenhuma. Eu desenvolvo páginas e páginas, né? Um livro enorme que vai sair a partir destes grandes filósofos e dessas grandes místicas. Por fim, definição de feminilidade. É estar sendo mulher, ou é movimentos do coração pulsando direito, ordenados, pupu, pupu, aparecendo para fora. É um movimento de dentro para fora, a feminilidade. Amores, lembre-se, aquilo que você está passando agora, que ainda não tem explicação, não tem sentido, guarde no seu coração essas pecinhas. Guarde no seu coração até que o seu sentido e explicação se manifeste. Tome nota do Terapia DD. Receba, acolha, fique bela e cale a boca. Guarda no coração para o momento, a hora ideal de ser revelado acontecer, tá bom? Um beijo apaixonante. Até a próxima quinta.